Que eu saiba, nenhuma religião ou filosofia espiritualista compartilha tantos detalhes, tantos pormenores da realidade do suicida no plano espiritual quanto a doutrina dos espíritos. Para introduzir aqui um bocadinho o tema do espiritismo, até porque muitas perguntas que temos aqui, e são mesmo muitas das pessoas que estão a assistir, têm a ver com espiritismo. Queria fazer uma pergunta sobre isso. Que, pela forma como o espiritismo compreende a vida, a forma mais abrangente como o espiritismo compreende a vida, não acha que o espiritismo tem uma responsabilidade acrescida na prevenção do suicídio? E aqui a responsabilidade acrescida não é só... é também na forma como leva essa questão às pessoas. Concordo plenamente com você por uma razão muito simples. Praticamente todas as grandes religiões ou filosofias espiritualistas do Oriente e do Ocidente entendem que o suicídio é um equívoco, que em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Agora, que eu saiba, nenhuma religião ou filosofia espiritualista compartilha tantos detalhes, tantos pormenores da realidade do suicida no plano espiritual quanto a doutrina dos espíritos. Por essa razão, sim, me parece que nós temos uma responsabilidade acrescida de percebermos o que está colocado como perspectiva para alguém que se precipita, alguém que retorna à pátria espiritual antes do momento previsto. Porque no livro Memórias de um Suicida, Dona Ivone Pereira, com muita clareza, explica que quando nós precipitamos o retorno à pátria espiritual pelo suicídio, o primeiro grande problema, não é o único, mas o primeiro problema enfrentado pelo suicida: a morte não existe, os problemas não se dissipam, a dor também não, agrava-se a situação pela dor causada aos outros, as pessoas próximas que gostam da gente sofrem, e esse sofrimento é endereçado para nós, porque no espiritismo pensamento e sentimento não são abstrações, tem força e direção. E nós temos o nosso estoque de fluido vital, que é a energia que suporta uma encarnação. Eu estou aqui falando com vocês queimando o fluido vital. Eu espero que tenha bastante. A gente tem, então, uma programação que é negociável do número de anos que vamos, nesta vida, permanecer na Terra. E este tempo é determinado pelo estoque de fluido vital, que é o combustível da vida, que vai animar o corpo físico acoplado ao perispírito. Muito bem. A pessoa se mata, colapsa o organismo físico. O fluido vital residual que deveria animar o resto da existência não se dissipa rápido, Carlos. E esse tempo que não foi consumado de vida, esse fluido vital ele fica ali no corpo inerte, transmitindo magneticamente ao espírito desencarnado as impressões da matéria orgânica. Vamos combinar que é uma sensação. Dona Ivone Pereira diz que não há palavras conhecidas para descrever o desconforto de você estar vinculado a um corpo que não lhe serve mais. Então, tudo tem o seu tempo de acontecer. Nenhuma folha no alto de uma árvore frondosa se desprende desse galho sem que tenha chegado o momento. Nós espíritas acreditamos, estudamos isso, precisamos ter a noção de que a vida é sagrada, é uma experiência única. A gente está aqui para aprender o que a dor e o sofrimento nos trazem em termos de aprendizado.
E haverá o tempo certo, o momento adequado para o nosso retorno à pátria espiritual. Não seremos nós que determinaremos isso. Se nós decidirmos pelo regresso à pátria espiritual, e o livre-arbítrio é soberano, a metáfora é a seguinte: quando você chega no plano espiritual, é como se tivesse uma ponte ligando o mundo que a gente está hoje com o mundo espiritual. Tem que atravessar a ponte. Quando você precipita o retorno à pátria espiritual, vai ficar faltando um pedacinho da ponte para completar a travessia de forma confortável, tranquila. Precisamos ser o que André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, chama de completistas. Nós precisamos entender o que significa ser um completista. Significa que a gente vai cumprir a jornada estabelecida. E, se Deus quiser, realizando, na medida das nossas possibilidades, aquilo que estava programado para a atual encarnação. Este seria o cenário perfeito.